Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de diversidade genética e nós estamos falando sobre equilíbrio e desequilíbrio de fase gamética. E nessa oportunidade a gente vai fazer uma atividade onde a gente vai mostrar que essas análises podem ser feitas. E como nós vamos analisar dados simulados, nós já temos certas expectativas. Então a ideia aqui é simular duas populações, P1 e P2, cada população com 200 indivíduos, vamos pensar que elas têm 200, e que foram gerados dados relativos a marcadores codominantes, um total de 20 marcadores. Posteriormente, a gente vai imaginar que essas duas populações estão em equilíbrio, mas que a gente possa romper esse equilíbrio obtendo duas populações adicionais. A população P3, derivada do cruzamento, é uma hibridação entre P1 e P2, e a população P4, que é derivada da autofecundação de P1. Então nós queremos verificar se as populações estão em equilíbrio e verificar o desequilíbrio de ligação, o desequilíbrio de fase gamética, considerando aí essas populações. Então, nós vamos apontar para uma pasta de dados, bio646 dados, e vamos fazer a simulação inicial. Então, o primeiro passo é ir no procedimento de simulação, escolher a parte de simulação genotípica, e lá nós encontramos a possibilidade de simular populações. Pode ser multialérico, pode ser dialérico, mas vamos pensar em multialérico e posteriormente a gente define que a quantidade de alélos são apenas 2. Então, nós temos o objetivo de simular duas populações, 200 indivíduos em cada população. Se eu colocar aqui uma variação, se eu colocar 10, por exemplo, eu estou permitindo uma simulação entre 200 menos 10 e 200 mais 10, ou seja, de 190 até 210. Vamos colocar a variação 0 para garantir que seja exatamente os 200 indivíduos. O número de locos que nós vamos analisar, 20. E o número de alelos, também aqui, 2 alelos, variação 0. Se eu quisesse colocar de 2 até 6, eu colocaria 4, mais ou menos 2. E aqui eu vou dar um nome, população genitora, ou simplesmente genitor, são 2, ponto dat. E aí o programa vai então simular esse conjunto de dados. Basta eu clicar em processar, ele vai gerar algumas informações preliminares das frequências aléricas, tomadas aleatoriamente, e vai prosseguir. Então eu vou ter o meu conjunto de dados. Nesse conjunto de dados eu tenho a população 1, a população 2, cada uma representada por 200 indivíduos, e aqui 20 colunas referentes aos marcadores moleculares. Aqui a informação A1A2, aqui A1A1, A1A2, A1A2, A2A2. Então, para cada uma dessas colunas, nós temos a representação de um determinado marcador. Então veja que nós temos então as populações genitoras. Mas o exemplo, ele faz referência a analisar também cruzamentos, hibridação e autofecundação. Então eu finalizo, volto em simulação, simulação genotípica, cruzamentos. Então nesse cruzamento eu preciso ter uma população inicial de genitores. Bom, isso foi simulado anteriormente como sendo um genitor, é a minha entrada de dados. Qual que é o número de populações existentes? Se eu clicar nesse ícone, ele reconhece que existem duas, que o número de locos, que é o número de colunas, além da coluna de descrição de populações, são 20, e eu vou gerar duas novas populações, um cruzamento e uma autofecundação. E vou gerar aqui uma saída. Vamos chamar aqui de populações. POP.
Então eu vou ter 2 mais 2, pai 1, pai 2, e agora eu vou gerar a P3, que é o híbrido, e a P4, que é a autofecundação da população 1. Vou prosseguir, e aqui eu tenho a possibilidade de gerar P3 e P4. Vou pensar que tem 200 indivíduos, que o genitor da população 3 é o genitor 1 e o genitor 2 é o 2. Então é uma hibridação entre o genitor da população 1 e P2. E a população 4, ela vem da autofecundação da população 1. Então é a 1 com ela mesma. Então cabe aqui estabelecer o cruzamento. 1 com 2 e 1 com 1. O 1 com 1 é fácil, é uma autofecundação. Coloca aqui o cruzamento, 3. 1 com 2 é hibridação. Nós temos dois tipos de hibridação aqui. Planta a planta, imaginando, por exemplo, que eu pego uma planta da população 1, uma planta da população 2 e cruzo. Vou cruzando até gerar 200 indivíduos. Eu posso pegar uma planta da população 1 e pegar uma mistura de pólen da população 2. Né? Então nós estamos imaginando aqui plantas monóicas, plantas dioicas, assim por diante. Posso optar pela opção 1, cruzamento planta a planta, uma planta da população 1, uma planta da população 2, gera então indivíduos da população 3. Processo, e aí então eu tenho aqui os meus dados, agora representado não mais por duas populações. Nós temos agora esse arquivo pop.dat, é um arquivo que tenha 21 colunas, 20 colunas dos marcadores, uma para a descrição da população, e nós temos 800 linhas. Então, se cada população tem 200 indivíduos, eu tenho 4 populações, eu passo a ter 800 linhas no meu arquivo. Então, a primeira coluna varia de 1, 2 a 3, 4, referente aqui às minhas populações. Então, a proposta agora é fazer uma análise, verificar as condições de equilíbrio e de desequilíbrio de ligação. Então, nós vamos aqui no procedimento de diversidade genética. Nós podemos até fazer uma análise preliminar da diversidade dentro de populações apenas para inferir sobre endogamia e heterozigosidade e pique. Pique, nesse caso, faz menos sentido, porque pique ele aumenta com o número de alelos e com a frequência alélica. O número de alelos aqui foi mantido constante igual a 2. Então ele perde essa habilidade de detectar o número de alelos. Então vamos incorporar os dados POP. Aqui o número de populações ele vai reconhecer que são 4. Número de locos 20. Valor perdido igual a 0. Então se eu pedir para processar, eu vou ter algumas informações, né? Então, de cada um desses locos, a gente vai ter a informação da população 1, da população 2, da população 3. Nós podemos analisar ou contemplar aqui, né, essas informações. Então, veja que aqui existe as informações da quantidade de heterozigoto que são observadas e a quantidade de heterozigoto que existe na minha população, né, em função do que está sendo observado. Então veja que para P1, as quantidades de heterozigoto, que representa a barra azul e vermelha, é praticamente a mesma. Isso é indicativo que a população está em equilíbrio, tanto P1 quanto P2, ou seja, as frequências de heterozigoto são tais, iguais àquelas que a gente verifica no equilíbrio. Na população híbrida, a gente percebe que existe uma frequência de heterozigoto esperada no equilíbrio azul, e essa população, por ser híbrida, ela está dissipando mais heterozigoto. Né? Então veja que a hibridação leva a maior quantidade de heterozigose. O que não é verdade para a população de autofecundação. Nós temos uma quantidade esperada e uma geração de autofecundação é suficiente para reduzir
a metade a frequência de heterozigoto. Por isso que existe essa discrepância. A população P1 e P2, esse verdinho, essa barra verde, representa aí a endogamia. Eram populações não endogâmicas, valores muito pequenos. Já a população F1, a população 3, que representa o híbrido, tem até uma endogamia, digamos assim, negativa. Nesse contexto, a endogamia é uma relação entre heterozigoto observado e esperado. Então, a gente tem mais heterozigoto que seria esperado numa situação de equilíbrio. E se o valor de F, que pode representar uma fixação, não propriamente uma endogamia, ele manifesta o valor negativo. E já a população derivada de autofecundação, o valor de endogamia, de fato, manifesta basicamente igual à quantidade de 0,5, mostrando aí que as populações, a população P4 é de fato endogâmica. O PIC mostra aí que, na verdade, o processo não está impactando muito as frequências alélicas. A autofecundação, por exemplo, não impacta a frequência alélica, então, consequentemente, o pique da população 1 é exatamente igual ao pique da população que foi autofecundada. Né? Não houve alteração da frequência alélica e nós estamos considerando a mesma quantidade de alelo. Né? Então, o pique é função dessas duas informações. Então, veja que o processo reflete exatamente o nosso processo de simulação. As populações genitoras, a população híbrida e a população de autofecundação têm as propriedades próprias, né, dizendo aí que a minha simulação foi feita de forma adequada. Bom, a nossa proposta é avaliar se as populações estão ou não em equilíbrio. Então, nós vamos avaliar aqui a condição de equilíbrio de Heidegger. Então, para equilíbrio, aqui os marcadores, pode ser multialélico ou codominante de 2 alelos, que é o nosso caso. Nós vamos carregar a população, o arquivo de dados, descrever aqui então os nossos parâmetros, são 20 marcadores e são 4 populações. Veja que os códigos estão apropriados, está sendo codificado como sendo 11, 12 e 22. Poderia ser 2, 1 e 0 para a forma A1, A1, A2 e A2, A2. Então, nós podemos fazer vários testes de equilíbrio. Né? Usar o teste convencional da estatística de Q quadrado, que compara o observado menos esperado quadrado sobre esperado. Fazer o teste exato de Fischer, ou fazer o teste aí da máxima verossimilhança. Bom, nós podemos considerar aqui as análises de populações e dessa forma eu vou analisar. Loco a loco, para a população 1, ele vai fazer 20 testes e nesses 20 testes ele compara o observado com aquilo que seria esperado, né? Aqui o número de indivíduos, 200, as frequências alélicas, o valor de Q quadrado e o valor o p-valor associado aí à estatística de Q quadrado com um grau de liberdade. Um grau porque você tem 3 classes, né, genotípica, o número de alelos igual a 2, grau de liberdade igual a 1. Então veja que eu não rejeitei, perguntei se a população 1 estava em equilíbrio. Sim, a população 1 está em equilíbrio. Nas 20 vezes que eu perguntei, houve 20, né? Temos aqui 20 respostas dizendo sim, a população está em equilíbrio. Tanto para o marcador 1, o marcador 2, até o 20º. Nós fizemos também uma pergunta se a população 2 está em equilíbrio. Sim, a população 2, em relação ao marcador 1, está em equilíbrio? Sim, está em equilíbrio. Aqui um p-valor acima de 5%, considerado não significativo. Essa mesma pergunta foi feita para os demais. Então, 20 vezes eu afirmei que, de fato, ela não está em equilíbrio. A população híbrida, a população P3. Bom, a gente sabe que uma população, se for duas populações divergentes, a população híbrida, ela não tem mais a frequência genotípica P2, 2PQ e Q2. Então, esse P da população híbrida é uma média aritmética dos P's
da população P1 e P2. É lógico que se a população P1 e P2 for semelhante, não? Então um tem a frequência do alela grande 0,5, a outra 0,5, então a população híbrida vai ter uma média também 0,5, e se a população P1 está em equilíbrio, a P3, por uma mera coincidência, vai estar também em equilíbrio. Então não é surpresa que alguns locos se manifesta como sendo em equilíbrio, preservando o equilíbrio, porque houve aí uma similaridade e a população 1 e a 2 estavam em equilíbrio, consequentemente a 3 tem uma frequência que não foge também do equilíbrio. Mas veja que nós fizemos 20 vezes a pergunta, mas em 11 respostas, 11 marcadores, nós rejeitamos. Então, se a gente perguntar em relação ao marcador 1, ele revela que está em equilíbrio? Não, não está em equilíbrio. O marcador 3 revela que a população está em equilíbrio? Não, não está. E assim vai. Então, a gente é levado a inferir que, de fato, a população provavelmente não está em equilíbrio. Veja que a população 4, o procedimento de autofecundação, ele é, de fato, mais drástico. Ele afeta as frequências genotípicas. Então, a frequência que era da P1, que era P2, 2PQ e Q2, ela vai ter uma frequência, apesar da frequência alélica ser a mesma, que a autofecundação não altera a frequência alélica, a frequência genotípica não é essa. Então, vai existir o efeito da endogamia, vai ser P2, né, mais um efeito, vai aumentar a quantidade de homozigoto. Vai ser 2PQ menos 2PQF. Então, vai se reduzir da metade em função do processo de autofecundação. Então, nós não teremos P2, 2PQ e Q2. Nós temos P2 mais PQF, 2PQ menos 2PQF, Q2 mais PQF. Não está tal como preconiza a lei do equilíbrio, que seria P2, 2PQ e Q2. Então, a gente pergunta 20 vezes, e 20 vezes há uma resposta de que não, a população P4, que a gente sabe que é derivada da autofecundação de P1, não está em equilíbrio. Certo? Então existe aqui um resumo dos nossos resultados. Então veja que é bastante útil. Nós, pesquisadores, vamos consultar várias outras populações. Aqui a interpretação fica fácil, porque nós já sabemos a história. Nós sabemos que existe P1, nós sabemos que existe P2, nós sabemos que existe uma hibridação, então tudo isso é conhecido. Na maioria das vezes a gente faz uma amostra de uma população e nós não sabemos o histórico, como é que ela foi formada. Se existe hibridação, se existe fluxo gênico, se existe problema de endogamia, assim por diante. Então as análises, elas promovem as respostas. E diante dessas respostas, nós conseguimos fazer as nossas inferências. Pois bem, então está resolvida a primeira questão. Vamos passar aí para a segunda questão, que é a questão do desequilíbrio gamético, né? Então nós vamos chamar aqui a população que nós estamos analisando. Nós já sabemos que são 20 marcadores, nós sabemos que são 4 populações, e agora nós vamos inferir sobre Então vamos dar início à nossa avaliação do desequilíbrio. Então nós temos aqui o procedimento, já declaramos o parâmetro, e vamos clicar nesse botão desequilíbrio uma população. Vamos avaliar a primeira população, e a gente então passa a ter a informação para cada par de loco. Então, marca 1, marca 2, marca 1, marca 3, nós temos aqui as frequências, o valor do desequilíbrio, com esse Mi, que é o valor máximo. Nós podemos ter até um teste empírico, ao invés de ser uma razão de verossimilhança, um LOD, que a gente pode ter ideia de ser significativo ou não, quando for superior a 3. Então, alguns valores são significativos. Nesse caso aqui são poucos, porque a população aparentemente ela não está em desequilíbrio. Nós temos aqui algumas medidas, o R2 ou o D' e também o quadrado da correlação entre os valores apresentados. Então veja que para essa população a gente percebe que na maioria das situações o desequilíbrio ele é muito pequeno. Então
a gente tem aqui um número significativo apenas de 4,73%, considerando lotes maior que 3, de valores significativos de desequilíbrio. A gente pode ter aqui uma visão gráfica desse desequilíbrio, onde a gente percebe que as cores aqui são mais claras, dizendo que a população provavelmente é uma população que se encontra em equilíbrio também para fase gamética. Podemos avaliar a população 2, que a gente tem expectativa de que ela foi construída, simulada, tendo equilíbrio Heisenberg e também equilíbrio de fase gamética. Então existem várias análises, são 20 marcadores. Temos então a combinação de 20, 2 a 2 pares, que dá 20 vezes 19 sobre 2, 190 pares. E desses 190, apenas 6 situações você percebeu a existência de desequilíbrio significativo. Então, um valor de 3,15%, muito pequeno, apontando que de fato a população não está em desequilíbrio de fase gamética. Se nós analisarmos a população 3, a gente vai ter um resultado interessante aqui, também 190 análises, e a gente percebe que apenas 6 valores também baixo, então a população e essa hibridação dessas populações não foram tão divergentes assim para que eu tivesse um desequilíbrio, né, visível nessas populações, ou seja, um arranjo não aleatório das frequências elétricas. Então o desequilíbrio, apesar de não existir equilíbrio, o desequilíbrio não foi desfeito também com esse processo de cruzamento. Então ele é menos sensível, talvez porque as populações, para esse caso, não se mantenha tão diferenciada. E por fim, nós vamos avaliar para a população 4 derivada de procedimentos de autofecundação. Então a gente percebe aqui que alguns valores vão ser significativos, né? Também não são tantos, são apenas 4 valores, é possível quantificar. Então veja que nesse caso específico também a gente verifica que essas populações têm certo desequilíbrio, né? São populações que às vezes a autofecundação se presta inclusive para mapeamento, mas que muitas vezes, né, eu considero até surpreendente que nesse caso específico a população de autofecundação não tenha perdido esse desequilíbrio, que ela perdeu o equilíbrio Heisenberg e também deveria ter perdido considerável fração desse desequilíbrio. Mas é uma maneira de você fazer as suas análises, né? Então existe as formas de você fazer as suas análises e ter respostas à sua população. Nós argumentamos aqui que avaliar o desequilíbrio é uma medida bastante útil, principalmente quando você imagina que uma população existe, ela está sem algumas forças seletivas, mas ela manifesta desequilíbrio. Então isso dá uma ideia de que aquela população ela é uma população recente, ela está sendo submetida a poucas gerações de acasalamento a acaso, que não tiveram como resultado um desequilíbrio baixo. Então não foi o resultado que nós encontramos nessa simulação, mas isso depende de cada conjunto de dados. Pois bem, então era isso que a gente queria apresentar, que vocês conhecessem um aplicativo que permitisse vocês a fazer essas análises e que conduziria a respostas que certamente são importantes para interpretação.